Boa noite, a graça e a paz, amém? Simbora para o nosso quarto episódio da série A Restauração e hoje o tema é perguntas e respostas. Mas simbora, povo amado de Deus, vamos começar a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Deus tem uma palavra rema para cada um de nós. Como sempre, todas as turmas que estão prestes a abrir, Satanás pensa que vai fazer de mim, do Daniel e da nossa casa tapetinho. Mas ele se levanta e levanta para cair. Eu queria estar na minha cama agora, amém? Mas eu sigo o que a palavra de Deus me diz. Toma a tua cruz e me segue. E eu tomei a minha cruz e estou aqui seguindo aquilo que o Senhor determinou. Aos 18 para 19 anos, um dia o Senhor falou comigo no meu secreto, dentro do meu quarto, que Ele me chamaria para essa terra para ser um atalaia. E aos 19 anos eu sequer sabia o que era um atalaia de Deus. Recém-convertida, eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Para mim, atalaia era praia. Era o nome da praia que eu passava minhas férias quando criança. E hoje à tarde, no meio de tanta adversidade, o Daniel tá doente em Fortaleza, o meu pai adoeceu em Belém, enfim. O Senhor veio e disse assim: te lembra do que eu falei contigo aos 19 anos? Você é meu atalaia. E ainda há pouco, antes de entrar na live, eu comecei a orar e a interceder e pedindo que não fosse mais eu, mas o Senhor, em cada palavra que Ele ministrasse na vida de vocês. E aí o Senhor me volta para Ezequiel e diz assim: ei, que eu te chamo por meu atalaia. Então, como alguém que obedece ao comando do seu Senhor, eis-me aqui como seu atalaia, amém? Mas simbora, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Hoje nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Mas antes de nós começarmos, amém? Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conhecer. Eu tenho certeza que dentre as perguntas que nós vamos responder, há coisas que você se pergunta, amém? Hoje chegou o dia de ouvir as respostas. Outra coisa que eu vou pedir, ouçam mais. Não percam muito tempo no chat, ok? Enquanto você escreve, você acaba perdendo sua atenção e algo que Deus quer ministrar na tua vida, você acaba não recebendo. Então, vamos começar. Nos 3 últimos episódios, eu sempre salientei, eu sempre frisei que o que faz o meu coração pulsar e arder é ver pessoas restauradas, restaurando outras pessoas. Pessoas restauradas sendo agentes para a restauração de suas alianças, de outras pessoas, em todas as áreas da sua vida. E seus testemunhos sejam como o nosso, como o meu, o do Daniel, como um vaso de honra dentro da casa do Senhor. E foi dentro desse contexto, dentro desse intuito de ver pessoas restauradas, restaurando outras pessoas através do que Cristo nos ensina, que eu e o Daniel concebemos o desafio dos 40 dias. Foi através disso, esse é o intuito. Foi através dele e de tudo que eu passei junto com o Daniel é que nasceu o desafio. Deixa eu falar algo para você. Um dia, não muito tempo atrás, eu e o Daniel estávamos aí do outro lado dessa tela. Um dia, há não muito tempo atrás, eu e o Daniel sabíamos o que era dor. Uma família desfeita, um divórcio assinado, homologado, emitido certidão, cada um pro lado, nossos filhos sofrendo. Eu achava que o divórcio traria para mim alívio, traria paz,
traria refrigério. Eu achava, se eu assinar esse documento, pronto, acabou, todas as minhas dores ficaram para trás. E eu descobri que não era bem assim. Eu descobri que o divórcio não traria a mim tudo aquilo que eu achava que traria. Eu achava que ao assinar o divórcio eu estancaria a minha dor, e pelo contrário, só ficou mais evidente que eu precisava tratá-la. Que o divórcio por si só, em absolutamente nada, resolveria o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. O desafio dos 40 dias do Manual do Anti-Divórcio, ele não é apenas um curso. Ele tem como um objetivo uma verdadeira restauração, de dentro para fora. Aqui, cada palavra, cada ação, cada gesto, cada post, cada texto escrito, antes é apresentado a Deus. Nada, absolutamente nada do que rege esse ministério não passa pela mão do Senhor. Até mesmo o valor pago pelos cursos tem parte da sua arrecadação destinada à obra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, dentre tantas coisas. Mas voltando para o tema principal que trouxe você até aqui, que é a restauração. Eu quero dizer para você que há 3 coisas que nós erramos nesse processo. Há 3 coisas que acabam retardando o tempo de permanência, ou melhor, o tempo de saída do deserto. Claro que existem outros fatores, mas eu acho que esses 3, eles são como uma grande pedra no meio do caminho, que se você deixar, você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Ainda há pouco, alguém me perguntou na caixinha, todo casamento é desejo de Deus ser restaurado? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sim. Para Deus, a aliança é tão importante que Ele faz a analogia do relacionamento dele conosco como um casamento. Cristo, quando retornar à terra, ele volta para buscar quem? Ele volta para buscar a noiva. E Cristo é chamado de o noivo. Você consegue ter dimensão da importância de uma aliança para Deus? Para Deus, uma aliança, ela não é algo descartável. E aqui, de novo, gente, em nome de Jesus, entenda. Eu não estou falando de situações aonde há risco de morte. Eu estou falando de situações que a maioria de vocês está vivendo. Pecado, adultério, porfia, pornografia, vícios. É isso. Para Deus, a aliança é muito importante. E 3 coisas que erramos, e são erros fatais, que isso acaba retardando o processo de saída do deserto. Eu quero falar para vocês. Hoje o Senhor ministrando na minha vida, quase não sai. Enquanto eu escrevi a live, e eu fiquei conversando com o Espírito Santo e dizendo, Senhor, isso já faz parte daquilo que tu falas comigo todo dia. E aquilo que a gente ouve todo dia, chega algum tempo que a gente já não dá tanta atenção. E aí hoje eu disse para o Senhor, Senhor, fala comigo, quais são as 3 coisas que mais te desagradam num processo de restauração? E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi sobre a incredulidade. Sabe o que é curioso? Porque não é engraçado, porque isso não é engraçado. É que as pessoas escrevem textões no direct. E aí a Renata às vezes dá um print, me manda para saber o que responder. E o mais curioso, como eu disse, é que a pessoa diz assim, não acredito mais na restauração. Mas em seguida escreve um texto tão longo que simplesmente contradiz com aquela primeira frase. E eu, como ser humano, me sinto frustrada quando alguém diz assim, são tantos problemas que eu decidi não querer mais.
E eu fico pensando, o que será que Deus pensa disso? Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Também na caixinha de hoje eu respondi. Alguém disse assim, será se vale a pena ainda buscar pela restauração? E eu fiz uma pequena lista, que não está tudo lá, de tudo que eu passei junto com o Daniel. E aí no final eu disse, mas Deus não desistiu nem de mim nem dele. Deus não desistiu de nenhum de nós. Então por que você desacredita naquilo que ele te prometeu? Quer ver um exemplo claro na palavra? E é um exemplo que todo mundo conhece. De incredulidade. Josué e Caleb não olharam as circunstâncias. Josué e Caleb vieram da terra cheio dos frutos que a terra produzia. Eles nem se importaram com os gigantes. Eles viram, havia dificuldades para tomar aquela terra. Mas eles olharam para a promessa e eles chegam até Moisés e dizem assim, ei, essa é verdadeiramente a terra que o Senhor nos prometeu. Olha o que ela mana. E eles trazem os frutos da terra. Frutas e legumes saborosos, lindos. Uma terra frutífera que de verdade manava leite e mel. 12 tribos, cada uma mandou um representante. Só 2 tribos, só 2 representantes disseram, ei, tá aí a promessa cumprida. 10 disseram assim, vamos morrer. A terra tá tomada de gigantes. E aí Moisés pergunta, mas ela não mana leite e mel? Mana leite e mel, mas ela tá cheia de problemas. Mas Josué e Caleb olharam para os problemas e disseram, ei, o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor que caminhou conosco 40 anos nesse deserto e nunca deixou que o sol nos queimasse, nem a noite nos esfriasse, que nunca faltou alimento, nunca faltou água, nem a nossa roupa ficou usada, nem as nossas sandálias gastas. Esse é o mesmo Deus que vai tirar todos os gigantes de dentro dessa terra, porque a promessa vai se cumprir por completo. Primeira coisa, arranca de dentro de você o espírito da incredulidade. Todas as vezes que você desacredita, Satanás senta e bate palma e diz, tá aí, consegui, tá olhando a promessa e não vai receber. Sabe qual é o segundo ponto que te impede na restauração? Falta de constância. Você começa as coisas, mas você não termina as coisas. Você começa o processo super animado. Dá 3 dias, acontece qualquer coisinha. Às vezes é uma saudade que bate. Pronto. Eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais. Eu tô tão cansado. Você começa e você não termina. Isso é fatal para a morte da tua promessa. Fatal. E o terceiro ponto, e esse Deus falou comigo, que rasgou meu peito. A falta de intimidade e relacionamento com o Senhor foi o que te trouxe até o deserto. Deserto é lugar de modelagem, deserto é lugar de transformação, deserto é lugar de nascer de novo, deserto é lugar de conserto, deserto é lugar de voltar para o lugar aonde nenhum de nós deveria ter saído, que é o lugar da intimidade, que é o lugar do relacionamento, que é o lugar de eu reconheço a voz do meu Senhor. Eu sou ovelha que conhece a voz do seu pastor. Quem entendeu? Essas 3 coisas que eu destaquei hoje,
E obviamente que existem outros fatores, mas eu classifico essas 3 coisas como os erros mais fatais dentro de um processo de restauração pessoal. Lembrando, pessoas restauradas é que restauram suas alianças, restauram suas vidas, restauram todas as áreas de suas vidas. É muito comum, e a maior parte de todos vocês que chegam até aqui na página terem a dúvida de: será se meu casamento é propósito de Deus? Será se pode ainda ser restaurado? Será se a minha situação é mais especial e mais difícil do que a do meu irmão, por isso ela não tem solução? Será se pra mim ainda tem jeito? Sim ou não? Quantos já pensaram isso ou ainda pensam isso? Deixa eu dizer algo muito importante para vocês essa noite. Eu, Daniela, duvidei muito. Quer dizer, gente, eu sequer nem duvidei, eu nem cogitei a restauração, ok? Eu simplesmente meti o pé, decretei o fim e ó, vida que segue. E sabe o que aconteceu? Foi fatal para mim. Foi fatal. Washington, não depende da outra pessoa. Só de você. Deus está mandando te dizer essa noite, homem, que está dependendo só de você, enquanto você agir na força do teu braço, querendo que a tua mulher mude, e você não muda com o Senhor, absolutamente nada irá acontecer. Você enxergará a terra, mas morrerá no deserto, por pura desobediência. Se for verdade, toma para tua vida. Eu dei entrada no divórcio. Depois disso, eu me envolvi com outra pessoa. E aí, daí em diante, foi ribanceira abaixo. E o que gerou disso foi um divórcio assinado, homologado, certidão emitida, 2 anos e 9 meses só de divorciados, amém? Mas eu agradeço todos os dias pela vida do Daniel, porque ele não desistiu. Entenda, basta que um não desista. Por mim, o divórcio aconteceu. Por mim, outra pessoa entrou na minha vida. Por mim, eu não queria mais nada com o Daniel. E até quando diziam assim, mas os filhos de vocês estão sofrendo, eu digo, vai passar. A vida é assim mesmo. Passa. Totalmente fria. Eu já disse pra vocês, quando vocês acharem, meu caso é impossível, vai lá olhar minha fuça. Vai olhar minha fuça lá. Não sou bonita, mas você vai lembrar que o impossível é possível a todo aquele que crê. Eu agradeço a Deus todos os dias, pelo Daniel não ter desistido. Eu agradeço a Jesus porque ele também não desistiu, nem de mim e nem do Daniel. Eu vou colocar, gente, pare o chat, ouçam, pare o chat. Chegou a hora de ouvir. Enquanto você tecla aí, você perde aquilo que Deus está ministrando na tua vida. Para. Eu vou falar mais uma vez. Aquele que crê, não há impossível para Deus. Se você crê, não há impossível. Amém? Eu quero que vocês ouçam com atenção um vídeo que eu vou colocar agora. Eu quero que você ouça com atenção. O áudio do vídeo não tá bom. Já tô avisando para ninguém perder tempo aí no chat dizendo o áudio não tá bom, o áudio não tá bom. Não, não tá bom. Mas o que importa é a mensagem que esse vídeo traz. Então ouça com atenção, pare de digitar. Ouça o que a Elaine vai fazer.
A Elaine, é um vídeo bem curtinho, de 5 minutos. A Elaine foi nossa aluna da turma 5. Hoje, além dela estar restaurada, hoje, além dela ter de volta a aliança, ela ministra na vida de outras mulheres. E também no Dons, tá? Essa semana que entra o Dons de volta e a Elaine vai ministrar. Vejam o que Deus tem feito na vida dela. Eu vou botar o vídeo, eu quero que você ouça com atenção. Até porque a Elaine gravou no trabalho dela, estando de plantão, ela é enfermeira, a vida é bem puxada para ela no dia a dia. Então a internet não estava boa, mas o que importa é a mensagem, amém? A Elaine estava completamente desorientada. Desorientada mesmo, exatamente como diz a palavra. Faltava orientação, sabe? Faltava orientação. Eu estava tentando restaurar um casamento. Em alguns momentos de lucidez, eu tentava restaurar um casamento. E em outros momentos em que eu não estava mais tão lúcida assim, se é que dá para falar assim, eu tentava procurar um divórcio. Então era uma inconstância, sabe? Naquela semana em específico eu queria restaurar, porque meu marido, etc e tal. E na outra semana eu já mudava todo o planejamento de restaurar. Eu já queria procurar advogado e botar em prática, né? Não só pensava, não, como botar em prática. Aí eu já queria procurar o advogado e saber como funciona a parte financeira, e pegava todas as informações e a ponto de deixar meus amigos, pessoas que estavam bem próximas de mim, queriam o meu bem, me amam, né? E estavam vendo meu sofrimento, eu deixava eles loucos, né? Porque eu ouvi algumas vezes deles assim, cara, resolve, porque você falou que queria lutar pela tua família, agora tu já quer divorciar, a gente não sabe nem por onde começar para te ajudar, você tá confusa. Antes da Dani, eu tava nesse pé aí, entendeu? Nessa confusão mental. A Dani botou uma caixinha lá de perguntas. Falei, vou mandar uma pergunta para ela. Com 500 milhões de perguntas, do que ela vai responder para mim. Não é que a abençoada respondeu. E eu tava na minha semana de desespero, de quero restaurar minha família. E aí eu coloquei para ela, eu lembro perfeitamente. Eu coloquei assim, se fosse você no meu lugar, você colocaria um rastreador no carro dele? Coloquei assim, nossa, ela me deu uma resposta. Porque uma coisa, a gente precisa muito das vezes ouvir. A gente precisa ouvir umas verdades. Porque a gente já tem tanta gente babando a gente. Ai, coitadinha, tadinha, ela não merece isso. Mas alguém que te fale a verdade com propriedade é raro, entendeu? E muito menos quando ninguém te conhece. E aí eu coloquei lá, perguntei, Dani, você se estivesse no meu lugar, você colocaria um rastreador e tal? Eu não lembro a resposta, não. Posso até depois procurar aqui, mas lembro que ela falou, nunca, jamais, meu casamento foi restaurado porque a gente não colocou as mãos, e você está querendo fazer isso, sabe por quê? É por conta do teu ego que está ferido, não tem outro motivo. Eu lembro que eu li, eu falei, não é que ela está falando a verdade, mas caramba, ninguém nunca me falou isso. Quando eu comecei a fazer o desafio, ali eu entendi o seguinte, na minha cabeça foi assim, ó, Elaine, você está há 15 anos na igreja, ouvindo sobre amor, sobre quem é o amor, o que é o amor, e nunca colocou em prática, possivelmente porque você nunca precisou. É por isso que hoje eu falo tanto para as pessoas, gente, não esperem precisar, coloquem em prática antes de precisar, porque o vento está aí e o vento vai chegar em você. Só que são ventos diferentes. No meu caso, por exemplo, que estava perdendo a minha família, mas pode ser um vento, pode ser uma doença, pode ser um desemprego. Então não espere precisar. Né? E eu nunca colocava em prática, eu só precisei colocar em prática. E a Dani, com o manual, me ensinou a colocar em prática o amor. Né? Com todas as questões das tarefas, das coisas que eu tinha que fazer, eu lembro que no meio das tarefas e tal, eu ficava assim, gente, mas isso aqui é a lógica, por que eu não pensei isso antes? Por quê? Porque quando a gente está no sofrimento, a gente acha que a gente é a única que está sofrendo no mundo, que ninguém mais passa por isso e que você vai morrer. E quando, na verdade, Jesus já deixou pronto.
o que tem que ser feito, só que a gente não põe em prática. O manual, ele faz a gente colocar em prática o que Jesus já tinha falado 2000 anos atrás. É só isso, sabe? E o manual fez eu virar essa chave, colocar em prática o que o meu mestre gostaria que eu fizesse. Ali eu comecei a servir meu marido, fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, indo pro lado bom, né? E eu me lembro de dias que eu orei pedindo para ter o que eu tenho hoje. E o Senhor já me deu. Eu nunca pedi um marido rico, escultural e etc. Nada do tipo. Hoje eu tenho um gordinho que só come bobagem, então vai engordar mais um pouco. Em compensação, quando eu entro em casa, que eu vejo ele lendo a palavra, pronto, ali eu já ganhei meu dia. Quando eu entro em casa, que eu vejo ele ouvindo um louvor, pronto, acabou. Eu olho assim, eita Jesus, que homem bom. Esse é um homem bom, entendeu? Ouvindo louvor alto, vai tomar banho, louvor alto. Oh, Deus. Continua a encher minha casa. Minha casa hoje está cheia da glória de Deus. Cheia da glória de Deus. A gente hoje consegue olhar um para o outro e falar, e para o nosso pequeno, e falar, somos família. A gente interage, a integração é como de uma família, sabe? Porque Jesus agora é o centro. Hoje estar na igreja é uma prioridade para a gente. Estar nos ministérios é uma prioridade para a gente. Antigamente, não. Antigamente, trabalhar era a nossa prioridade. Hoje eu tenho muita gratidão, sempre, porque não foi fácil. E por tudo que ele ainda está fazendo. Porque é prazeroso para casa, sabe, Marcos? Terminar o plantão, que bom, vou para casa. Eu lembro de uma conferência que eu fui na minha igreja e terminou a conferência, isso tem uns 2 anos. E eu falei que queria ficar aqui, não queria nem ir embora. E as meninas ouviram, não sabiam o que eu estava passando, não entenderam nada, mas eu sabia, porque eu não queria ir embora, eu queria ficar lá na igreja. Hoje é prazeroso terminar um plantão e falar, vou para casa. A gente sempre acha que a nossa luta é maior que a do outro. A gente acha que a nossa dor ela é maior do que a do outro. Eu vou bem resumido mesmo. O marido da Elaine estava com outra pessoa. A Elaine havia conseguido um emprego muito bom, ela é enfermeira, ele também. Para ela cedeu para ele. E quando ele ascendeu de carreira, ou seja, começou a ganhar mais, estava num patamar maior, ele simplesmente arrumou outra pessoa. E tudo que vocês estão passando, desprezou a Elaine, não queria saber da Elaine, tudo que o pecado traz. Eu não vou entrar em todos os detalhes que vocês já sabem. Mas um dia a Elaine se posicionou. Ela parou de dizer só que estava doendo. Doer sempre vai doer, toda modelagem dói. Não é sobre não sentir dor. Não é sobre isso. Mas é sim sobre tomar uma decisão de que a minha vida vai mudar. Um dia essa Elaine ficou tão desesperada. Quando a Elaine fez a turma 5, ainda não tinha a Renata na minha vida. Era eu e eu. Eu, o Espírito Santo, Jesus e o Senhor. Era isso. E teve um domingo que a Elaine me ligou, desesperada, chorando. E eu disse pra ela, Elaine, eu não atendo aos domingos, porque eu perdi a minha família por trabalhar muito. Mas eu vou sentar e a gente vai conversar. E ali nós sentamos e conversamos. Por quase 1 hora. Ali foi um divisor de águas para Elaine. Eu não passei a mão na cabeça dela. Ela queria botar rastreador no carro, porque ele começou a dizer que ela era louca. Depois ele já abriu mesmo, tô com essa outra pessoa, tô apaixonada por essa outra pessoa. Deixa eu falar algo pra você. Satanás não é criativo.
Ou você aprende a se posicionar, que foi o que a Elaine fez, ou você vai ficar no deserto, vai enxergar Canaã, mas você não vai adentrar. Você e eu precisamos fazer o que é natural, para que o Senhor possa agir e fazer o que é sobrenatural, amém? Primeiro eu quero agradecer a Elaine. Vocês viram, ela estava de plantão, a Elaine, a gravação não estava boa, mas o importante era a mensagem. E mesmo que alguns de vocês achem que não é mais possível, eu quero dizer que é possível sim. Foi possível para Elaine, foi possível para mim, foi possível para Aline, para Daniela. E se eu fosse falar todos os nomes de pessoas que passaram por aqui, tiveram suas alianças restauradas, foi possível. Tá? Todas elas passaram. O Daniel passou, não te amo, te odeio, amo outra pessoa, vou ser feliz com a outra pessoa, maldita hora que eu te conheci, vai viver tua vida, que eu quero viver a minha. Satanás não é criativo, não. Ele praticamente copia e cola, copia e cola, copia e cola, só muda o RG, o CPF e o endereço. Se você for parar e conversar, você vai ver que as histórias vão se assemelhar e muito. Porque Satanás não é criativo, amém? Eu disse, minha irmã, que eu ia casar com outra pessoa. Deus não tá nem aí se o teu marido ou a tua esposa tá fazendo planos. Porque a palavra dele é clara, o homem faz planos, mas quem responde e dá a última palavra sou eu, o Senhor. E sabe por que vocês duvidam? Não se relacionam com Deus, desconhecem a palavra, vivem por aquilo que vem e não por aquilo que creem. Só vai entrar em Canaã quem crê. Só vai entrar em Canaã quem botar o pé e dizer, o meu Senhor vai na frente. Ele mandou que eu botasse o pé, então agora é com ele. Só vai entrar em Canaã e viver a terra que mana leite e mel. Aquele que se posicionar. Quem não se posicionar vai morrer dentro do deserto. Eu não estou jogando praga para ninguém. É só uma verdade que está na palavra. Não sou eu que estou dizendo. Se posicione, faça o que é natural. Ah, mas ele disse que me odeia. Eu também disse pro meu marido. Ah, mas tá apaixonado por outra pessoa. Eu também tava. Ah, mas quer casar com outra pessoa. A pessoa é tudo na vida dela. Eu também disse, eu também senti, eu também fiz. E aí, eu tô aqui. Eu sou o impossível. Eu sou a face do teu marido e da tua esposa que agora te repudia. Essa era eu. Hoje, o impossível tá falando com você. Hoje, aquilo que não havia, aquilo que não existia, aquilo que era impossível de existir, essa sou eu. Se Deus fez na minha vida, eu não sou filha predileta, mas eu sou sim uma filha íntima do meu Deus. Você trate de se tornar um íntimo, para que um dia você possa, em um dia o mais breve possível, amém? Você possa dizer, eu sou o impossível. Tá vendo ali a minha esposa? Tá vendo ali o meu marido? Era o impossível. Mas eu creio no Deus do impossível. Amém? Mas vamos lá para as perguntas que nós mais recebemos. Durante os dias da ministração da série A Restauração, chegaram muitas perguntas. E quase todas dentro desse contexto. A gente pensou 10 perguntas que mais fizeram a mim e ao Daniel. Primeira delas, meu casamento tem restauração? Biblicamente, toda aliança pertence a Deus. Todo casamento tem um propósito. Amém? Todo casamento pertence ao Senhor. Ponto. Deixa eu chamar meu marido para live, amém? Se eu conheço a palavra minimamente. Cadê você, meu marido? Oi, amor. Tá
melhor? Tá. Tchau. Se tem uma coisa que eu e o Daniel todos os dias, gente, mas é todo dia. Meu casamento é propósito de Deus. Meu casamento tem restauração biblicamente falando. Aqui a gente está falando da palavra, não é o que a Daniela acha, não é o que a Daniela opina, não é o que o Daniel acredita, é o que está escrito. Todo casamento é propósito de Deus. Aqui eu não estou falando de risco de morte. Tá? Antes que as feministas de plantão comecem... porque... Não estou falando disso. Eu estou falando de casamento que está passando por adultério, por vício, por engano. É disso que estamos falando, amém? Segunda pergunta, e eu queria que o Daniel comentasse. Eu já fiz de tudo. O que você acha disso? Boa noite, pessoal. Quando a pessoa pensa em falar, mas eu já fiz de tudo, tu pode ter absoluta certeza que é onde tu menos fez ainda. Pode ter absoluta certeza do que eu tô te falando. Sabe por quê? Tu tá mais ocupado e ocupada em ficar dando ouvido para outras vozes do que tá dando voz para Deus. O tempo que vocês tanto escrevem, aí tem uma irmã aí que eu tô para entrar na casa dela, porque misericórdia. Fala muito. E não deve ter feito nada. Não deve ter feito nada ainda pro Senhor. Mas quer receber. Não vai receber nunca, minha irmã. Não é eu falando. É a lei da vida. Mas é sobre isso. Tem gente que fica a minha vida o tempo todo falando, mas eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não sei quando Deus está falando comigo. Tu não consegue silenciar quando a pessoa só o tempo todo está falando e Deus está respondendo. Tu não quer ouvir, tu prefere ouvir. Mas minha tia fala, minha mãe fala, minha avó fala. E o que Deus está te falando? Aí tu não quer. Aí fica difícil. Agora, tu quer aprender? Eu e a Dani, a gente está aqui para te ajudar e te ensinar da melhor forma e bem clara. Porque ela não tem regra, ela não tem fórmula. Ela só é de um jeito, que é na palavra. Quando as pessoas chegam até a mim, até o Daniel, e dizem assim, eu já fiz de tudo. Normalmente, isso acontece na mentoria. E eu pergunto, mas me diz aí, o que foi feito de tudo? O que é fazer de tudo? E aí a pessoa começa a dissertar. E aí eu pergunto, ok, e onde Deus estava nesse negócio? 99,9999% das vezes, porque eu não gosto de dar 100% para nada. Porque unanimidade, só Jesus. A pessoa não buscou ao Senhor. Ou se buscou ao Senhor, buscou como uma mercadoria. Senhor, eu vou fazer, mas tu vais me dar. E não buscou o Senhor por aquilo que Ele é, mas buscou o Senhor por aquilo que Ele poderia fazer. Não, você não fez de tudo. Outra pergunta que chega com muita frequência, e chega em forma de pergunta, chega em forma de afirmação, que é a seguinte frase. Eu não sei se eu consigo. Meu irmão, minha irmã, eu e o Daniel, a gente não consegue nada. Nós entendemos que, pela força do nosso braço, eu e ele não conseguimos absolutamente nada. Mas nós entendemos também que quando o Senhor é o guarda de Israel na nossa vida, Ele consegue absolutamente tudo. Se você esperar, você dizer eu consigo, não vai acontecer. Mas se você disser, Senhor, eu não consigo, mas eu creio que tu indo à minha frente, todas as barreiras vão se romper. E eu vou passar. Porque o Senhor já entregou para mim e para você um cajado de autoridade. E por que você está deixando Satanás pisar na tua cabeça? Quando é o Filho
de Deus que pisa na cabeça de Satanás. Então, por que você está deixando, ok? Por que você tá deixando Satanás fazer palco na tua vida? Eu e você, na nossa força, naquilo que nós podemos, na nossa natureza humana, a gente simplesmente não pode nada, a gente simplesmente não consegue nada. Mas quando eu estou na obediência, na dependência, Deus vai lá e faz o extraordinário. É engano do inferno, ok? Você achar que vai conseguir pela tua força. Não vai. Eu sinto dizer para você que você não vai. Eu também não vou, o Daniel também não vai. Não é algo pessoal com você. É sobre nós. Sobre a nossa condição limitadíssima humana. E prosseguindo sobre isso, sobre eu não conseguir, uma pergunta que chega, hoje ela chegou. Mas se meu cônjuge não quiser, ele tem livre arbítrio. O ódio que eu tenho desse engano do inferno, que é essa palavra. Eu tenho uma ira nisso daí. A palavra vai dizer que não pode a criatura se opor ao seu Criador. Eu já desafiei. Procure. Se você achar, me diga em que versículo, em que livro você encontrou. Se de Gênesis até Apocalipse não tem uma menção, uma, da palavra livre-arbítrio. Ou sinônima a ela. Ou seja, que possui o mesmo significado. Se fosse por livre-arbítrio, o impossível, não estaria aqui. Eu queria, Daniel. O que eu queria? O que era que o meu livre-arbítrio queria? Outra pessoa. Queria que tu vazasse, ó. Nossa. Dá dizer pra ele, vaza da minha vida, vaza da minha casa. Eu amo outra pessoa, e bababá, e bababá. Deus não vai me obrigar. Eu só volto contigo se Deus descer na terra. Hein? Desafia Deus pra tu ver. Olha eu aqui. Outro engano do inferno, de Satanás. Um pregador, um ministrante, um palestrante, um coach, sei lá o que seja, que disser pra você: ah, mas ele tem que querer. Não adianta você lutar. Meu irmão, para de seguir. Nem a palavra conhece. Isso é verdade. Não deve ser. É profeta de Baal. Eu desafio. Se você achar, por favor, mande lá no direct que a Renata vai me mandar. Gênesis e Apocalipse. Onde foi que está a palavra livre-arbítrio? Ou o seu sinônimo ou o seu conceito. Ainda vou abrir mais. O conceito. Não tem. Deus está esperando que um se posicione. Todas as vezes que o Senhor quis redimir o seu povo, ele esperou que um se posicionasse, que um dissesse: Senhor, eis-me aqui. E em cima desse único, ele ia e fazia a obra que ele queria. Assim foi com Esther, assim foi com Ruth, assim foi com Davi, assim foi com Neemias, assim foi com Moisés. Deus está esperando que um se levante, um justo se levante e clame o nome dele para a boa obra acontecer. Sai desse lugar em nome de Jesus. Essa daí o Daniel também vai saber responder. Mas meu cônjuge disse que não me ama mais. Tem restauração? Ainda precisa falar. Hoje eu digo, olha só, hoje eu digo em live, que depois vai ser visto por um monte de gente, ao vivo, eu te amo. Há 5 anos atrás eu dizia: vaza. Eu te odeio. Pior, acho que a pior fase foi: eu nem te odeio, eu não sinto nada por ti. Acho que o nada é pior do que o ódio.
a indiferença. Não ouça, senão ao Senhor. Quando você tem relacionamento com Deus, não importa o que as outras pessoas te digam. Esses dias que foram bem turbulentos, a minha mãe, que é uma santa criatura, glória a Deus pela vida dela, mas Jesus vai resgatar, olhou para mim e disse assim: eu não entendo. Por que vocês passam por tanto problema? Ora, mas é só problema na vida de vocês. Eu olhei, eu digo: ah, Satanás, tu tá pensando que tu vai vir me afrontar na figura da minha mãe? Pera lá. Repreendi ele na palavra. Mas sabe por quê? Eu pude repreender na palavra porque há intimidade, porque há relacionamento. Porque se eu não tivesse intimidade, relacionamento, sabe o que eu ia fazer? Correr pro meu quarto e dizer: ai, a minha vida realmente é terrível. Eu busco a Deus, parece que quanto eu mais oro, mais tudo desmorona em cima de mim, mais difícil a luta fica. Tá pensando que Satanás vai me acovardar? Não vai, não. Ele se levanta na minha vida, mas ele se levanta é para cair. Porque eu sei qual foi o cajado de autoridade que Deus me entregou. Que nessa noite você possa saber qual foi o cajado de autoridade que Deus te entregou. Que você não vai ficar ouvindo o que o homem diz, porque o homem não determina nada. Quem determina é o Senhor. Toma posse disso para a tua vida, amém? Amém. Essa você também vai saber responder. De novo a mamãe no meio. Amém. Mas todo mundo diz que é melhor eu seguir a minha vida. O que a minha mãe te disse? Enquanto tu estava batalhando em oração pela restauração da nossa casa. Mas isso, minha filha, presta atenção. Não é só a sogra, a mãe, não. É pastor, é padre, é pai, avô, até o cachorro. Até o cachorro de casa começa a falar com a pessoa e a pessoa ainda escuta. Olha, ele latiu 3 vezes estranho. Sabe o que é isso? Tá dizendo para eu não voltar com ele. Tá amarrado. Tá queimado, né? Tá anulado. Anulado. Testemunha bem rapidinho. O que foi que a minha mãe disse para ti? Para eu não perder tempo. Daniela não perde tempo. Não perde tempo com a Daniela. A Daniela não tem jeito. A Daniela é teimosa. A Daniela, quando decide, ela não volta. Eu falei: eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. E eu vou lutar pelo meu casamento, pela sua filha, porque é o que eu quero. Isso é promessa de Deus. Deus vai cumprir na minha palavra. O problema também, Dani, como até estava lendo no estudo ainda agora, onde está em Romanos 10, salvo engano, acho que é o versículo 17, aonde diz que a fé, ela vem através de ouvir a mensagem, ouvir a palavra. O problema é que a gente só quer dar ouvido para pessoas. A gente não escuta a palavra. A gente o tempo todo está instruindo. Aí eu fico um marara e só consegue me acertar no final de semana. Vocês cobram para falar da palavra de Deus? Meu irmão, tá repreendido. Tá aqui. A gente está falando agora. Tem YouTube, tem Instagram. Acho que tem até no Orkut, se alguém for puxar lá no Google, lá, sei lá. Pô, aí não, mas só quer ouvir. Peraí, para um pouco, pessoal, por favor. A gente está instruindo, está falando. Ah, mas ele já está com a outra. Ah, mas ele não sei o quê. Aí engravidou, aí comprou uma casa, comprou um carro. O que tu fizeste? Verdadeiramente, você que tanto reclama, tu já parou, pelo menos para te olhar no espelho e falar: o que foi que eu fiz para lutar para ter de volta? Porque foi o que eu fiz. Eu só queria com a força do meu braço, eu só queria como eu, eu. E depois eu parei assim: o que foi que eu fiz? Como é que eu posso fazer diferente? Eu tenho que me entregar para quem? Fazer o quê? Esperar pela Daniela? Não. Quem tem que correr atrás... Por mim, a gente estava divorciado até agora e eu casada com outro. Quem tem que correr atrás era eu. Eu que tinha que fazer. Era eu que tinha que me posicionar. Não é a Daniela. Não é o teu marido, não é a tua esposa. É isso que até agora ainda não conseguiram entender. Ainda está
um fio descascado aí. Mas tem solução. Isso eu posso te afirmar, meu irmão e minha irmã. Tem solução. Tem solução. E eu e a Dani, não é que a gente vai ser a tua solução, mas a gente tem um enorme caminho para te dar, para te buscar a tua solução. Amém. As últimas 3 perguntas. Meu amor? Oi. É porque eu não gosto. Eu sei que mas desativa aí uns comentáriozinhos Tá aí. desativado, meu bem. Não, pode liberar. Ah, tá. Tá bom. Porque depois de eu ter falado isso, a pessoa ainda fica, não, porque meu marido me diz, aí, meu amigo, tu vai passar vergonha. Tá bom, vamos lá. As 3 últimas perguntas são... Eu vou falar as perguntas e daqui a pouquinho a gente vai dar as respostas. Perguntas, afirmações que mais saem para nós. Mas meu cônjuge já está morando com outra pessoa. Às vezes, meu cônjuge já está com outra pessoa, inclusive a outra pessoa está grávida. Outra pergunta, afirmação que nós recebemos muito e nós vamos responder também. Mas meu divórcio já foi assinado, então não tem mais jeito. Ou ainda tem jeito. E por último, eu não vejo o meu cônjuge querer mudar. Eu não vejo mudança nele. Ele até diz que quer voltar, mas eu não vejo mudança. Ou ele diz que ele quer voltar, mas ele não consegue. Ou ele diz que quer voltar, mas fica ainda de segredinho, celular escondido. Essas são as 3 últimas perguntas. Mas antes de eu respondê-las, eu quero dizer para vocês, muitas coisas parecem impossíveis para nós. Mas o impossível acontece. Nada é impossível para Deus. Ele, o Senhor, Todo-Poderoso, ele não tem limites daquilo que ele pode fazer. Quando você estiver numa situação que parecer que não há nenhuma solução possível, é nessa hora que você precisa confiar que Deus pode mudar a situação. E sabe o que vai fazer a mudança? Sabe o que vai fazer a mudança? A tua fé. A tua fé vai fazer o impossível acontecer. Porque quando nós cremos, amém? Quando nós cremos, Deus faz milagres. Eu quero dizer para você essa noite que não há absolutamente nada que seja impossível para Deus. E isso não é apenas uma mensagem motivacional e de esperança aqui que eu quero falar para vocês. Isso é real. Isso está escrito na palavra de Deus. Olha o que a palavra vai dizer em Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Qual é a condicional para que tudo seja possível? Crer. Essa é a única condicional que Deus está pedindo. É a única condicional. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37 vai dizer. Antes de eu responder essas 3 últimas perguntas, que mas meu cônjuge está morando com outra pessoa, ainda tem como restaurar, a outra pessoa já está grávida, ainda tem como restaurar, meu divórcio já foi assinado, ainda é possível, mas eu não vejo meu cônjuge querer mudar, cada dia que passa está pior. Antes de eu falar, antes de eu responder essas perguntas a vocês, eu quero falar um pouco sobre o desafio dos 40 dias do Manual do Antidivórcio. Eu sei que muitos que estão aqui devem estar pensando de como é que eu adquiro, como é que ele funciona, como é que é isso, é um curso, é uma palestra, é uma ministração. Eu vou fazer um resumo bem rapidinho, porque o que eu quero mesmo é responder essas 3 últimas perguntas. Amém? O Manual do Antidivórcio nasceu de dentro do coração de Deus, daquilo que Deus ministrou primeiramente na vida do Daniel, depois na minha, e depois nasceu esse projeto. Na realidade, nasceu esse ministério. Ele tem acompanhamento diário, tá?
Ele tem atividades diárias, todas baseadas na palavra. O que ele quer ensinar a você é uma restauração pessoal, um processo de cura. Pessoas restauradas é quem restauram suas alianças. Isso é fundamental. Quando Daniel entendeu que começava por ele, que ele não dependia de mim cuidava o Senhor. Quando o Daniel entendeu que era o posicionamento dele, eu fui alcançada. Foi isso que o Daniel entendeu. Lembrando, quando o Daniel entendeu isso, nós estávamos divorciados no papel há quase 3 anos. 3 anos divorciados. Verdade. Ok? Quando eu digo para vocês, olhem lá minha fuça, que eu sou o impossível, tá aí. O manual do antidivórcio, ele tem atividades diárias. Temos uma aula semanal, uma aula mentoria em grupo. O manual do antidivórcio é para aquele que quer buscar. O manual do antidivórcio é aquele que quer ser acompanhado todos os dias. Com ensinamentos, com devocional, com a palavra, aquele que precisa de ânimo. A palavra de Deus diz, é melhor que sejam 2 do que 1, para que quando aquele cair, o outro possa ser puxado. O manual do antidivórcio é para quem quer intimidade com Deus. Pode falar, amor. Dani, interage junto comigo aí. A pessoa ficou impressionada quanto ela está observando muitas pessoas na live descrente. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu até entendo a tua colocação, que são muitas pessoas que desconhecem a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui me entregar para Deus cheirando cocaína na casa dele. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, minha irmã. Em vez de você comentar que tem muitas pessoas... Não, meu bem. É o que ela está dizendo. Gente, vamos vigiar. Muita gente descrente, está repreendido. Vamos acreditar. Vamos Pois então, amém. Mas aí eu quero lhe dizer uma coisa. A gente torto, descrente, Deus ele vem e resgata também. Isso que eu quero ela dizer. está falando de murmuração, benzinho. Pois então, filha, o que eu quero dizer para você é que as pessoas que não têm a crença, não é de não se acreditar em Deus, mas mesmo que as pessoas não terem a crença em Deus, Deus ele resgata isso quando a pessoa faz a entrega verdadeira. É isso que eu quero dizer, vida. Que eu era descrente, eu era totalmente entregue para Satanás. É isso que eu estou querendo dizer. Eu entendi a colocação. Mas o que eu quero dizer, o que ela escreveu foi que as pessoas estão descrentes, amém? Então, o manual do antidivórcio, ele tem atividades diárias, ele tem aula semanal, ele tem mentoria, aula semanal em grupo, que busca dar aos participantes dessa aula, trazendo ensinamento, ânimo, busca da palavra, intimidade com Deus. Essa aula, ela acontece ao vivo, ok? Ela acontece ao vivo e depois a gravação dela é disponibilizada na plataforma. Além disso, amém? Além disso, há os bônus para os inscritos. Quais são os bônus? Grupo de apoio no Telegram, tá? Para todos os da turma. O e-book com as atividades diárias. O seminário Propósito, Missão de Vida com o Marcos Fogo. O seminário 5 Linguagens de Amor. A palestra Comunhão à Mesa com a Nohane Paiva, a palestra de automaquiagem, ou seja, sobre você se enxergar outra vez, com a Regina Giacomo, o seminário Jejum e Oração. Tudo isso faz parte de um processo de 40 dias, amém? Tudo isso faz parte de um processo de 40 dias. Se a gente fosse precificar, e aqui não é lugar de precificação, amém? Não é lugar de precificação. Se fosse por aí, que
que tem cursos de 1.500, de 1.000, de 900, de 700. Se fosse para precificar, isso daria mais de 1.000. Mas o valor de 40 dias de atividades diárias, de mentoria em grupo, semanal, de aula semanal, de seminários com bônus, de atividades, o valor hoje é de R$ 397. Eu tenho certeza que esse valor é muito mais abaixo, ok, do que a maioria que está no mercado. Sabe por quê? Porque aqui é um ministério. Aqui, parte do que é arrecadado vai para a obra. Esse ministério nasceu para fomentar a obra de Deus no Brasil e fora do Brasil. E a gente ainda dá a garantia. Depois de 7 dias, se você não quiser mais, você é restituído 100%, não tem problema algum. E possivelmente essa é a nossa última turma do ano. Eu fui fazer as contas e a gente está com o fim do ano aí na porta. E as inscrições começam hoje, ok? Elas abrem hoje. As primeiras 24 horas de inscrição, aqueles que se inscreverem nas primeiras 24 horas, receberão um bônus extra. Qual é o bônus extra? Uma mentoria individual, ou comigo, ou com o Daniel. Tá chique, né, amor, agora? Antes a mentoria era para todo mundo, agora é só para as primeiras 24 horas. Para os primeiros inscritos. Tu vai pra Belém, tem mais conteúdo agora, eu quero saber que história é essa. E aí, depois disso, o valor vai aumentar, ok? Vai para 497, mesmo assim ainda é mais em conta do que a maioria do que você vai encontrar no mercado. E não é sobre valor não, tá? Porque o que você vai semear na sua inscrição volta para a obra do Senhor, ok? Minha irmã, eu e o Daniel ficamos divorciados, eu acabei de falar, 2 anos e 9 meses, divorciados. Mas o deserto, se for contar do momento que a gente percebe que entrou nele até o momento de sair, totalizou 8 anos. Mas vamos voltar que eu quero responder as perguntas. A condição especial é a mentoria individual, que eu falei comigo com o Daniel, e para quem vai se inscrever nas primeiras 24 horas, amém? Mas simbora para as nossas 3 últimas perguntas. Bora lá, Dani. Bora? Meu cônjuge está morando com outra pessoa. Oh. Isso impede do Senhor agir? Com certeza não. Com certeza não. Com certeza não. O último testemunho que foi agora para essa semana para a página é de uma aluna que se chama Kátia. Ela mora no interior do Rio. E o marido dela foi embora para BH com a amante. A gente diz que acontece do nada. Não é do nada, meu irmão, minha irmã. Nunca é do nada. Foram as tuas orações. Foi a tua entrega. Foi a tua transformação. Foi você se tornar um filho íntimo que trouxeram que o milagre corresse atrás de você. A palavra de Deus diz que nós não iremos procurar o milagre irá nos procurar a partir do momento que temos um relacionamento íntimo com o Pai. Ela estava indo trabalhar e o marido dela ligou para ela e disse assim: eu estou dirigindo sem rumo e eu só quero te dizer, eu estou voltando para casa, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui nessa cidade. Um belo dia, do nada, que foram as orações dela, foi a transformação dela. O marido dela estava morando em Belo Horizonte, ela morando no interior do Rio de Janeiro. Ele não tinha como ver a transformação dela, mas o Senhor tinha. Ela não tinha como convencê-lo a voltar da outra cidade onde ele estava com uma mulher estranha.
mas o Senhor podia convencê-lo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eles hoje marcaram a data do casamento, porque o divórcio aconteceu, e vão casar, e depois a Kátia vai mandar melhor todo o relato dela. Mas eu quero dizer para você que não há impossível, não importa se ele foi para outra cidade, para outro país, se a amante engravidou. Se a amante engravidou, entenda, pecados trazem consequências. Pecados trazem consequências. Se a amante engravidou, infelizmente, porque essa criança não pediu para nascer, infelizmente, essa criança é fruto de um adultério. E que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, porque ela já nasce com uma chaga muito grande. Meu amor, falando em OM, tá grávida, né, do marido, não sei o quê. Aí eu fazendo uma mentoria ontem. Aí eu comecei a sentir aquele incômodo do Espírito Santo meu. Eu falei, irmã, tu já tá preparado uma coisa? Ela, o quê? De tu cuidar de uma criança nova. Ela, por que tu tá falando isso, irmão? Eu falei, porque tu vai te tornar titia. Tu vai cuidar de um filho do teu marido. Aí ela parou, disse que olhou. Quando ela olhou pro lado, eu não entendi quando ela virou o rosto, Dani. Não tem um berço no quarto dela, ela não tem criança. Aí eu falei, tá vendo só, irmã? Aí ela pegou, ficou na posição dela. Isso porque o marido tá começando a voltar a falar com ela de novo. Aí Deus é fiel, ele não deixa nada escondido, nada oculto, não. Ele revela mesmo. Exatamente. Aos E, seus, o e Senhor dá aproveitando, ordem. e Aos seus. aproveitando o gancho, minha filha, que eu tinha falado da outra live, e só fortalecendo mais ainda a fé de todo mundo aqui. Eu passei mais tempo no deserto, desaprendendo e ficando distante da minha bênção, que para eu receber de volta a minha bênção, o meu milagre, a minha família, foi bem rápido. Eu passei mais tempo lutando sozinho, não Na buscando desobediência. a desobediência, pronto, por isso que eu tenho a minha varoa linda, maravilhosa, que ela me ajuda. E quando eu fiz a minha entrega verdadeira, que eu parei de lutar com a minha força, com o meu querer contra a Daniela e tudinho, e eu fui totalmente pro reino de Deus, foi menos de um ano. Foi menos de um ano. Olha o que se posicionar faz. Olha o que a Elaine falou no áudio dela, no vídeo dela, que há 15 anos ela era cristã, mas há 15 anos ela não sabia quem era Cristo. Então, quando você se posiciona e descobre quem Cristo é verdadeiramente, não tem mais. Quando você entrega para o Senhor todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, quando você consegue entender que de nada adianta você lutar sozinho, porque sozinho você não vai conseguir, Deus faz assim. Deus está esperando um justo se posicionar. E se você chegou até aqui, mais uma vez eu vou repetir, amém? Foi porque ele entregou a você um cajado de autoridade. E você precisa exercer esse cajado. Enquanto esse cajado estiver aqui embaixo e não aqui em cima, você não vai atravessar esse mar. Você não vai passar pelo deserto. Você não vai chegar até Canaã e muito menos tomar posse dela. O que eu e o Daniel estamos propondo para vocês essa noite é: aprenda, busque, se lance. Não entre nessa de que eu já fiz tudo. Você não fez tudo. Não deixa que a tua mente seja o lugar da tua derrota. A mente, ela pode ser o lugar da tua vitória, mas ela pode ser o lugar da tua derrota. Qual é a tua decisão? Hoje Deus está te chamando para uma oportunidade. Deus está chamando para uma oportunidade. Não perde ela. O Daniel, enquanto ele lutou só, sem ninguém orientar,
sem ele estar sem direção. Mas o Senhor levantou um homem para dar direção para o Daniel. Esse homem foi Jesus. E aqui na terra ele levantou um servo dele, que foi o pastor Antônio. E debaixo da palavra, o pastor Antônio não fez milagre, o pastor Antônio foi um atalaia. Eu comecei essa live dizendo para vocês, aos 19 anos, o Senhor me entregou um cajado. Eu não sabia o que era esse cajado. Ele me levantou para um atalaia. Eu vou continuar levantando o meu cajado em autoridade, porque quem me entregou foi o Senhor. Ok? Você pode fazer a mesma coisa. De novo, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Antes de responder sobre o divórcio assinado e eu não vejo o meu cônjuge mudar, eu vou repetir de novo sobre o manual do antidivórcio. O que ele compõe? 40 dias de duração, acompanhamento diário, atividade diária, grupo de apoio no Telegram, uma vez por semana, aula, mentoria em grupo. É lugar para aprender, é lugar de ensinamento, é lugar de incentivo, é lugar de ânimo, é lugar de injeção de fé, é lugar de busca da palavra, é lugar de aprender a ter intimidade com Deus. Ok? Deus age no impossível. Além das atividades diárias, além das aulas, mentorias semanais que ficam gravadas, você tem o grupo de apoio no Telegram, você tem o e-book de atividades, você tem o seminário Propósito e Missão de Vida com Marcos Fogo, você tem o seminário de 5 linguagens de amor, você tem o Comunhão à Mesa com a Nohane Paiva, você tem a automaquiagem com a Regina Giacomo, você tem o seminário para aprender sobre oração e jejum. A gente está te dando ferramentas para entender que você não fez de tudo. O valor da inscrição é R$ 397. Se você quiser financiar, ela fica 12 vezes no cartão de R$ 39,62. Lembrando, as inscrições se encerram na terça-feira. E quem comprar nas primeiras horas, além de tudo que eu falei agora, você vai receber uma mentoria individual comigo e com o Daniel. Amém? Mas vamos para as últimas 2 perguntas, meu bem. Mas o meu divórcio foi assinado. 397. Mas o meu divórcio, as primeiras 24 horas, 397. Amém? Meu divórcio foi assinado. No dia que você assinou o nosso divórcio, ali você achou que era o fim? Só achou que ia ser mais difícil? Eu tava na obediência, minha filha. Aí foi um ato totalmente de obediência. Eu quero dizer para você que está assistindo essa noite a live, o divórcio não é o fim. O divórcio, se você está pensando, eu estou cansada, eu quero logo da entrada do divórcio, porque aí eu vou me livrar. Eu também um dia pensei isso. E o divórcio não resolveu as minhas dores. Ok? O divórcio ele não é o fim. O divórcio não vai resolver sua dor. O divórcio não é a solução. Mas se ainda assim o divórcio acontecer, o divórcio não é o impedimento de Deus restaurar aquilo que ele uniu. Eu e o Daniel somos provas vivas. Eu e o Daniel, a gente não teve um deserto curtinho. Hoje eu entendo que o nosso deserto mesmo, desde a hora que a crise entrou até a hora que nós saímos, ele levou uma janela muito longa, de 8 anos. Mas, vamos dizer, a panela de pressão foi quando o divórcio foi efetivamente assinado. E entre assinar o divórcio e voltar a casar outra vez, levou
2 anos e 9 meses. Se o divórcio não foi um impedimento na minha vida e na vida do Daniel, eu quero dizer para você essa noite, cujo divórcio já foi assinado, cujo divórcio já foi homologado, ou cuja audiência está marcada, isso não é o fim. Isso não é o fim, amém? Mas, de novo, o impossível é entregue para aquele que crê. Se tem uma coisa que o Daniel nunca deixou de acreditar, era que haveria solução. E Deus sabe de todas as coisas, amém? Porque se fosse eu teria feito o que eu fiz. Metido o pé no divórcio, me lascado todinha, me quebrado no pau. Mas o Daniel não foi essa pessoa. O Daniel foi o justo que Deus levantou para que a promessa se cumprisse. E mais uma vez eu vou falar para você, para que isso fique gravado dentro do teu pensamento. Você é o justo que o Senhor levantou para que a promessa se cumprisse dentro da tua casa. E por último, eu não vejo o meu cônjuge mudar ou querer mudar. Deixa eu dizer algo para você. Você só consegue ver a mudança ou fazer a mudança em você mesmo. Você não consegue fazer no outro. Eu e você não temos esse lugar. Eu e você não somos capazes de medir, de mensurar. Ok? O processo do outro é do outro. O seu processo é o seu processo. Não perca tempo com isso daí. Não perca. Quanto mais você se entrega para o Senhor, menos você se importa em querer ver aquilo que é Deus que precisa fazer. Porque você aprende a descansar. E aí você recebe o de repente de Deus. Mas só recebe o de repente de Deus aquele que primeiro se transforma. Aquele que primeiro busca. Aquele que primeiro se restaura, amém? Pode falar, amor. Aproveitando o gancho aí, Dani, e a gente, graças a Deus, tem bastante conhecimento dessa parte que eu vou falar, é que, principalmente agora o comentário do Aldomir, já vi um bom tempo acompanhando a gente, mas foi legal o comentário dele, que começou a se relacionar de novo e tal, tudinho, mas a esposa dando mais saída e tal, coisa que não agrada e não concorda. Tanto para o Aldo como para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa e falar para todos vocês. Se não houver da nossa parte uma renúncia do meu eu, difícil fica o teu processo. Eu precisei me libertar e renunciar à mentira. Eu precisei me libertar e renunciar à cocaína. Eu precisei me libertar e renunciar à pornografia. Tudo que não agradava, eu precisei renunciar, eu precisei jogar fora, anular na minha vida, para chegar à minha transformação e eu conseguir, por honra e glória, atingir a minha consequência, que era a minha esposa. Só que eu não fazia para a Daniela. Aí vem a questão da primizia. Vem a questão que não é, mas tudo é ela. Não. É para o Senhor. Você vai agradar ao Deus. Não é a tua esposa. Não é o teu marido. A hora que você aprender a organizar o seu altar na sua casa, com certeza tu vai ter sucesso. Com certeza. E eu, a Dani, a gente está aqui de braços abertos para te acolher, de te aceitar e falar assim, bora junto nessa guerra, que a gente vai te instruir da melhor forma a organizar o teu altar, para tu te libertar e anular toda essa tua história, esse teu passado. Amém? Antes da gente finalizar, eu quero deixar uma palavra para você.
Saraiva, quando a sogra influencia. Jesus aparta a sogra. A menina foi morar numa ilha, amém? Não se preocupe com a sogra não, que Jesus cuida dela. Ó, ele falou E a do da. Daniel foi morar 1.600 quilômetros de distância dele também. Falaram da sogra. Aí vem sogra, sogro. Não, que vem minha prima. Não, a minha bisavó que tá não sei aonde. Gente, se eu e a Daniela a gente fosse dar ouvido para sogro, sogra, para conhecidos, eu e a Daniela a gente não tava junto até hoje. A questão Então, é que você está falando é que a sogra influencia a esposa dele. Não, mas aí... Não se preocupe que Deus arruma isso também, tá? Quando eu voltei com o Daniel, a minha mãe ficou alguns meses sem falar comigo. Ela não aceitava. Mas depois as coisas foram para o seu lugar. Não se preocupe, Deus arruma tudo. Quando o propósito é dele e a aliança é um princípio, é mais do que um propósito. Deixa que Deus vai trabalhar nisso. Mas Meu antes amor, da gente finalizar, eu quero deixar uma palavra. Eu entendi a pergunta dele, que eu quero te dizer. O que que a tua mãe falava para ti? O que que a minha mãe falava para mim em relação A tua mãe dizia que não era para tu voltar comigo e a mina dizia que não era para eu voltar contigo. É isso que eu tô dizendo, meu amor. Muito mentindo ligou depois, é isso que eu quero dizer. Amanhã é o nosso último episódio da série A Restauração e ele vem fechado com chave de ouro. Amanhã, ouro mesmo. Não perca. Não perca. Você vai ver fogo descendo no céu. Se vocês acham que eu era o impossível, vocês vão ver o que é impossível, amém? Que é o testemunho da Ellen e do Alan. Mas antes da gente finalizar, vai ser amanhã às 20h30, mesmo horário, aqui no Instagram. Eu quero deixar uma palavra em Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não era visível. Amém? Então, toma posse disso essa noite. Faz a tua inscrição. Aqueles que se inscreverem nas primeiras horas, que é agora, além de garantir o valor de R$ 397, você vai ter a oportunidade de conversar, de ter uma mentoria individual comigo ou com o Daniel, só você e um de nós dois. E poder contar a tua história e a gente poder te aconselhar, amém? Tem muita gente perguntando aonde faz a inscrição, amor. O link tá na bio da página, ou seja, no coisa de descrição da página, amém? E vai também para os grupos de aviso. Toma posse, já vai lá no link, já está disponibilizado, te inscreve, amém? Um beijo, até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.